Hoje eu quero falar sobre sucesso, sobre trabalho, sobre liberdade, sobre essa ideia estranha que muita gente aceitou como normal, que é de passar a vida inteira trabalhando, esperando uma aposentadoria, e talvez essa aposentadoria chegue tarde demais, né? Porque você não vai ter a mesma força e energia para curtir. Porque se a gente parar para pensar, muita coisa que chamamos de vida normal agora, talvez seja só um roteiro que a gente aprendeu a seguir sem questionar, né? A escola, estudar, trabalhar, crescer, se formar, ir para uma empresa, ganhar mais, fazer estabilidade na segurança da família, garantir o futuro. E eu acho que tudo isso é super importante. Não me leve a mal, eu acho que isso tudo é muito importante. O problema não é trabalhar, o problema não é a gente fazer planos para tudo isso. O problema é quando as pessoas vivem como se a vida de verdade só fosse começar depois que essas coisas acontecessem. Depois que as contas estiverem pagas, depois que a carreira, né, estiver no lugar, depois que a casa estiver comprada e quitada, depois que os filhos crescerem, depois que chegar a famosa aposentadoria. Só que muita gente não percebe, as pessoas não percebem que esse depois pode virar uma armadilha. Porque você sempre vai botando, depois. Porque a vida nunca vai ficar completamente pronta. Sempre vai existir alguma coisa para a gente resolver. Às vezes um problema, às vezes uma outra meta, um outro sonho, né? E se a gente parar de viver o agora, porque a gente tem que completar isso de uma forma só depois, a gente vive esperando esse depois. Coisa linda ali. A gente aprendeu que sucesso sempre foi a reta final, né? O lugar que você vai conseguir estar, a posição. Mas ninguém fala sobre o caminho, sobre a jornada, que você também tem que curtir esse processo da jornada. Cada dia. Que não é apenas você chegar no topo, mas você ainda estar feliz no topo. Porque acontece muito isso. As pessoas chegarem lá no topo, tá bem, ricas, sucedidas, com carreira, mas não estão mais felizes. Então elas são bem-sucedidas por fora, mas por dentro elas estão quebradas, cansadas. Essas pessoas elas têm estabilidade, têm responsabilidade, têm uma rotina, né, que parece tudo perfeito, carro no lugar, seguro de saúde, tudo. Mas ao mesmo tempo acordam sem energia, sem presença, sem vontade, porque esse mesmo sistema que está fazendo elas criarem tudo isso está sugando toda a energia dela para viver o agora. E aí chega lá com 70, 80 anos, né, no leito de morte, eu queria poder ter aproveitado mais a vida. Isso é uma das coisas mais perigosas da vida adulta. É quando a gente se acostuma, né, se acostuma e sobrevive a toda essa vida normal, de se acabar de trabalhar, e diz que isso é maturidade, que isso é normal. E não vive, sabe, não sai, não viaja, não vê amigos, não faz novos amigos, sabe? Todo mundo fala, não, a vida é assim mesmo, tem que ralar mesmo, tem que se dar mal agora, vou aproveitar quando me aposentar, quando eu parar de trabalhar, depois melhora. Só que esse depois sempre vai ficando mais distante, né? E enquanto isso, a vida vai acontecendo. Seus filhos estão crescendo, seus amigos estão se mudando ou falecendo, seus pais vão falecer, seu corpo vai mudando, sua mente vai cansando. Tudo isso vai passando enquanto você está planejando o futuro, sendo que as relações precisam de presença agora. Os seus sonhos também vão envelhecer. Não dá para você adiar tudo. E aqui eu quero deixar uma coisa bem clara. Eu não estou falando de que ninguém tem que largar tudo, ser irresponsável, sabe? E fingir que boleto ou cartão de crédito para pagar não existe. Não tem nada a ver com isso. A vida tem uma conta real que a gente paga todos os dias.
A gente tem família, a gente tem trabalho, a gente tem compromisso, a gente tem responsabilidade. Mas justamente por isso a pergunta precisa ser honesta. A gente tem que olhar no espelho e responder essa pergunta de forma honesta. Essa vida, você aí agora que está vendo esse vídeo, eu aqui agora nesse momento estou fazendo essa pergunta. Essa vida que eu estou vivendo, onde você está aí agora, ela foi escolhida por você? Foi você mesmo que quis estar aí em todos os momentos da sua vida? Sabe, todos aqueles momentos de decisões foi porque você quis ou foi porque sua mãe quis, ou seu pai quis, ou seu irmão, ou sua mulher, ou seu marido? Porque eu sei que tem muita gente que não escolheu a vida própria, só seguiu o roteiro que estava ali. Estude, trabalhe, case, compre, acumule, aposente, descanse. O típico roteiro. E muita gente de verdade segue. Aí eu ou até ouço as pessoas falando, não, eu estou onde eu quero estar. Ah, não, eu escolhi tudo. Muitas vezes essas pessoas não querem encarar a realidade. Não querem dar aquela pausa e fazer aquela pergunta honestamente. E tá tudo bem. Muitas vezes você não vai estar no lugar porque a vida veio de uma forma que você teve que se adaptar e tal. Tudo bem. Mas você precisa fazer essa pergunta honesta. Se essa vida ainda serve para você. Sabe? Tem gente que quer ter uma carreira tradicional, que quer casar, que quer ter filho, que quer comprar uma casa. E tá perfeito. São sonhos reais, sonhos bonitos, se realizar. Mas você tem que perguntar se realmente você queria isso. Talvez você comprou uma casa e na verdade você queria estar viajando. O problema não é escolher essas coisas. O problema é a gente acreditar que você é obrigado a escolher essas coisas. Porque alguém falou, sua mãe falou, o pai falou, a família falou, entendeu? Além de você também pensar que você só vai ser considerado de sucesso ou bem-sucedido, realizado, se você cumprir esse roteiro, conseguir essas coisas, uma casa, um carro. Só que aí que está o grande lance. Cada um vive como quiser. Cada pessoa vive como quer. Ou pelo menos deveria ter o direito de tentar viver da forma que quer, da forma que faz sentido para aquela pessoa. E ainda bem que eu sei que alguns desses conceitos já estão sendo quebrados. Por exemplo, o fato da mulher hoje não querer ter filhos, isso já é visto de uma forma mais natural. Porque antes não, aquela coisa, a mulher que não tem filho é uma mulher frustrada, né? Mas não, isso tem a ver com cada um, com a flexibilidade, com o tempo e com a vontade de cada um. Mas ainda assim, por mais que a gente esteja hoje, 2016, né? 2016 não, desculpa, 2026, ainda existe muito julgamento quando alguém muda de rota. Existe uma cobrança quando alguém não segue o padrão, o roteiro. Ah, mas não tem filho ainda? Ah, mas você deveria comprar um carro. Ah, mas sua casa é alugada, você deveria comprar um... Sempre tem essas coisas. Por isso que às vezes eu venho falar aqui, parece que é uma coisa simples, mas existe ainda muito isso. Porque muitas pessoas não estão sofrendo só pelas escolhas que elas fizeram. Elas estão sofrendo pelas escolhas que fizeram, tentando caber numa expectativa que nem era delas. Ah, porque meu pai sempre quis que eu fizesse advocacia. Ah, o sonho da minha mãe era ter uma filha médica. E aí vai lá a pessoa que nem gosta de medicina e vai fazer medicina. A gente fala muito nessa vida de ganhar dinheiro, mas fala muito pouco sobre ganhar tempo. A gente fala sobre ganhar patrimônio, mas fala pouco em presença, em sentir o momento e estar. A gente fala muito em produtividade, mas a gente fala pouco em sentido, das coisas fazerem sentido. Todo mundo quer ser produtivo, mas faz sentido ainda isso aqui? Você está tentando ser produtivo? Talvez seja esse o ponto. Dinheiro é importante, segurança é importante, pensar no futuro é importante. Mas quando tudo isso que a gente falou, né, segurança, dinheiro, pensar no futuro, vira uma desculpa para abandonar completamente o que você está fazendo agora, alguma coisa saiu do lugar. Tá entendendo o que eu tô falando? É tipo assim, muito importante pensar no futuro. A gente planejar tudo o que vai acontecer, nossa segurança, estabilidade, mas vive agora. Existe uma diferença entre construir o futuro e sacrificar a vida inteira por ele. Construir o futuro é necessário, mas sacrificar o dia a dia
cotidiano, todos os dias, é perigoso. Porque muita gente só percebe isso tarde demais. Percebe já quando o corpo cobra, já vem doença, cansaço, burnout, estafa mental, quando a saúde falha, quando as relações esfriam, sabe? Aquele amigo nunca viu mais, deixou de lado por causa de trabalho, não liga, não tem mais amigo. Quando a vida fica silenciosa, ninguém te liga, ninguém te procura, você fica sozinho. Quando você pensa que conquistou tudo aquilo que você queria, mas por dentro você ainda se sente vazio. Aí vem aquela sensação estranha. Poxa, eu fiz tudo certo. Então por que que eu me sinto assim? Como é que eu me sinto assim se eu tenho um carro na garagem, uma Ferrari, se eu estou morando numa penthouse aqui na frente do mar, se eu consegui tudo, tá? Por que que eu estou me sentindo vazio? Talvez porque fazer tudo certo dentro de um roteiro que não é seu, ainda pode levar você para um lugar que não é seu também. E é por aí que a gente tem que começar essa autorreflexão. E eu acho que uma pergunta importante não é só quanto que eu posso ganhar, quanto que eu posso fazer de dinheiro. Essa pergunta é mais fácil, né? Ah, quanto é que eu vou ganhar? Você também tem que se perguntar o que é que isso vai me custar como pessoa. Porque tudo tem um custo. Seja emocional, seja físico, tudo tem um custo. E essa é a pergunta que muita gente não faz. A pessoa vai pelo dinheiro, pela aquela coisa, mas quanto isso vai te custar emocionalmente, espiritualmente? Uma carreira pode te dar status e custar todo o seu tempo. Uma promoção pode te dar dinheiro e custar a sua saúde. Um padrão de vida pode impressionar seus vizinhos e pode custar a sua paz. E novamente, eu não estou dizendo que nada disso é errado. Acho que eu estou tentando trazer aqui o autoconhecimento, de você estar presente no momento e das suas escolhas. Essas escolhas precisam ser conscientes. Se você quer estar naquele lugar, aquela casa, com aquele carro, e você conscientemente tem aquilo, beleza. O problema é quando você faz as coisas seguindo um roteiro, sem perceber, e quando se vê, você já está lá fazendo uma faculdade que você não queria, ou num trabalho que você não gosta mais, ou numa relação que não está sustentando mais. Então é isso. Esse papo aqui hoje foi sucesso. Sucesso talvez seja isso, seja conseguir você construir a sua própria vida do jeito que você quer e que você cabe ali. Ver que a vida não é só obrigação, não é só pagar conta, fazer faculdade, não é só imagem, não é só produtividade, não é só sobrevivência. Talvez sucesso seja ter dinheiro suficiente para não viver desesperado, né? Para você ficar curtindo o tempo. Mas é importante você ter tempo suficiente hoje para viver o presente. Sucesso é você cuidar do futuro sem perder o presente. Trabalhar com responsabilidade, sem virar escravo do trabalho. Ter ambição, sem virar refém de ficar se comparando da comparação. Buscar segurança sem aceitar uma vida que te destrói, que te apaga, entendeu? Liberdade é isso. É essa a liberdade. E essa liberdade às vezes começa com pequenas escolhas diárias, mas que são super conscientes. Isso é tão relacionado, né, ao estilo de vida, um limite, uma conversa, um ajuste na sua rotina, uma decisão financeira melhor, comprar mais consciente, gastar mais consciente, um tempo recuperado, uma pergunta honesta. Tudo isso você faz a sua vida melhor passo a passo, dia a dia. Porque você não para escolher. A vida já escolhe por você. Estão me acompanhando? Quando você constrói essa vida, essa rotina de positividade, de acordar bem, de pessoas legais tal, e fazer daquilo a sua rotina e construir o futuro, quando você chega lá no futuro, você não perdeu nada do que você está vivendo agora. Você acorda, trabalha, resolve as coisas, paga as contas, se distrai, dorme, repete. Ah, tá vendendo coisa. Mas enfim, é isso. Mas se você constrói essa rotina, essa vida de uma forma
positiva, saudável, você vai crescendo, chega no seu futuro com tudo isso. E para mim isso engloba o sucesso. Eu acho que o que eu quero finalizar é que sucesso não tem uma resposta fechada, né? Eu tentei fazer de uma forma abstrata aqui sobre o que é o sucesso, mas que parte do sucesso é você olhar para você mesmo e perceber se você está feliz ali. Se você está feliz seguindo aquele roteiro. Se você conscientemente consegue perguntar e falar, poxa, esse foi o roteiro que eu escolhi, eu estou feliz. Às vezes a vida não é perfeita, às vezes vai ter uns desvios do caminho, né? Você vai por ali, não queria tal, mas o importante é você saber que é o que você quer. Não foi escolha de ninguém ou influência de ninguém. Que aí isso vai trazer a sua liberdade junto com o seu sucesso. Hoje, para mim, o sucesso está aqui, refletindo, criando, artisticamente, musicalmente, trabalhando também, mas vivendo, sabe? Vivendo, sentindo o calor do sol, o vento, o som do mar, e sabendo que tem um futuro também que eu estou planejando muito grande para mim, com meus filhos, com minha família, mas o agora é super importante para todos nós. Então, viva o agora.